minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do Blog Só Futebol Não. Nessa manhã de domingo, apesar de ter dado uma chuvinha aí, nós temos agora 29 graus aqui em Natal, sensação térmica de 33 graus, está bastante quente. Todo mundo vivendo aí esse isolamento social, esse recolhimento domiciliar para evitar a disseminação do coronavírus que causa Covid-19. São dias cada vez mais diferentes ou cada vez mais iguais. Mudamos a nossa realidade, não sei como a gente vai sair desse isolamento. Acho que vamos mudar muito os nossos hábitos culturais, né? Nós que somos um povo que gostamos muito de abraçar, de beijar, de apertar a mão. Acho que teremos essa mudança mais pra frente, já que ninguém sabe nem quando termina esse isolamento. Mas chegando então hoje com esse tema despedida, foi esse o clima da semana aí no futebol do Rio Grande do Norte, no futebol daqui de Natal. Nós tivemos uma notícia muito ruim em relação ao ABC, que anunciou a demissão, né, a despedida então de 30 profissionais do clube, né, motivado pela crise e aí com a pausa indefinida do futebol. O ABC teve que mandar essas 30 pessoas embora. Não é nada fácil, né? Eu não acredito que quem faça isso faça feliz. E certamente para quem foi demitido, a sensação é ainda pior numa hora tão difícil você ficar desalojado de um emprego. Mas são as durezas que nós estamos enfrentando nessa nova fase aí que ameaça o mundo com essa pandemia. No caso do América, né, o presidente garantiu que, pelo menos por enquanto, aqui minha assessora está lembrando que Joca, que havia sido demitido do ABC, voltou. Há uma certa polêmica em relação a isso, né? A notícia seria de recontratação, mas já tem gente dizendo que não foi bem assim, então é melhor a gente aguardar para não comentar nem que foi ruim, nem que foi bom, esperar essa definição, né? O próprio funcionário esclarecer então se realmente foi readmitido ou não. Joca, que é um símbolo aí do ABC, né? E a de sua demissão foi notícia até nacional. No caso do América, o presidente já garantiu que não vai demitir ninguém, né? Pelo menos por enquanto está aí segurando todo mundo, o que é uma ótima notícia, né? Uma notícia de cunho social relevantíssimo. E a única despedida foi até esperada, já anunciada. Thiago Orobó, que já havia assinado um pré-contrato com o Fortaleza, todo mundo já sabia disso, né? Só que foi anunciado agora de forma oficial. Já havia assinado com o Fortaleza. Seria muito difícil segurar o artilheiro do Brasil aqui. Para piorar, apesar de que Leonardo Bezerra já havia dito que o atleta cumpriria o seu contrato com a América, que ia até maio, e quem quisesse contratar então teria que pagar essa multa ou esperar maio chegar, quando ele ficasse livre, que parece que era o que o Fortaleza iria fazer, iria apostar nessa espera, né, que ninguém mais iria chegar com mais dinheiro para levar. Só que aí veio a pausa do futebol, vem a necessidade de você pagar salário sem estar com a arrecadação, e não haveria realmente sentido em manter um jogador que o contrato acaba já, vai se pagar um salário sem ele estar jogando, não tem previsão para ter jogo, a gente já sabe disso. Cada coletiva lá do Ministério da Saúde, a gente percebe que a crise é grande, né? Ontem o ministro insistiu na previsão dele de que lá para junho e julho que a gente deve ter realmente um retrato melhor dessa pandemia aqui no Brasil. Todo mundo espera esse pico aí para abril e maio. Pode ser que a gente tenha conseguido atrasar esse pico em algumas semanas pelas medidas que foram tomadas aí pelos governadores Brasil afora. Infelizmente a gente tem hoje, né, a notícia
da primeira morte no Rio Grande do Norte, né? Um professor da UERN lá em Mossoró. E assim, vai caindo acho que a ficha para todo mundo de que essa situação não é temporária, mas não é tão curta como a gente imaginava, né? Então, realmente você, se tem um jogador já que tem contrato para terminar, já tem proposta para sair, não há mais necessidade de você seguir, pelo menos com esse custo, se você sabe que não vai segurar o atleta, que ele não vai mais entrar em campo e que ele já tem uma proposta para ir embora. Então terminou ficando bom para todas as partes, para ele, para o América, para o Fortaleza, né? Deu certo. E então Thiago, muito emocionado, inclusive, com o gesto até do presidente do América, agradeceu demais a torcida do América, né? Agradeceu a todo mundo, os funcionários, o presidente, e disse que vai ficar de longe torcendo, né, pelo América. O clube ganhou um torcedor, né? Então vejam, a gente vê pelo menos alguém com alguma ponta de felicidade nessa crise tão grande, que é um jogador que vai agora alçar novos voos aí na Série A, se tivermos Série A neste ano. Me parece que é o que vai ser, mas falando a respeito agora de calendário, a gente realmente não tem mais data, por exemplo, para estadual. Até nessa semana achei bem interessante uma proposta de Ricardo Bezerra, para não simplesmente cancelar o estadual, e sim retomá-lo, né? Não vai apagar o que aconteceu até agora, e retomá-lo em dezembro, né? Como forma de você ter um campeão ainda em 2020. É uma possibilidade, deve ser discutido com os clubes. Dezembro já seria uma data interessante para os clubes do interior contratarem. Isso a gente está imaginando um calendário nacional que será mantido terminando lá para novembro, dezembro, né? Mas não deixa de ser uma proposta interessante, que a gente tenha uma continuidade muito mais para frente desse estadual, porque realmente não vejo como continuar agora. Ainda que essa quarentena terminasse aí, esse isolamento social, porque a gente não está vivendo quarentena. Quarentena realmente que ninguém pode sair de casa. Mas terminando essa fase, ninguém imagina que vai terminar nem em abril, nem em maio. E ainda que terminasse, vamos dizer que agora chegasse agora em abril e dissesse terminou, a preparação realmente já seria para os campeonatos nacionais, né? Não haveria mais espaço para os estaduais. Então, não deixa de ser uma proposta interessante a ser discutida, né? Para se evitar esse cancelamento pura e simplesmente do estadual, que eu acho que é o que vai vir, é a sinalização da FIFA para todos os campeonatos aí que a gente tem visto. E como a FNF já disse que vai aguardar o posicionamento mundial a respeito, então a gente imagina que vai seguir por esse caminho. Mas não deixa de ser interessante a proposta de Ricardo Bezerra, lançada essa semana no Twitter para discussão. Ele deu até as datas, né, de quando seriam esses jogos que estão faltando, porque já tem um pedaço do segundo turno jogado. Basicamente faltam jogos de ABC e América, acho que da quarta ou da quinta rodada em diante. Então, é até algo viável, pensando que faltam poucos e que talvez a gente tenha vai ter uma final de turno, talvez tenha uma final de estadual entre os dois, não sei, vai depender. Se o ABC for campeão do segundo turno, essa final nem acontece, ele será campeão estadual direto. Então, não deixa de ser uma proposta, mas lógico que por enquanto é só uma especulação, é só uma perspectiva, sem saber o que vai acontecer com o país até lá. Ninguém pode discutir absolutamente nada. Quanto tempo vai demorar esse isolamento, ninguém sabe, né? Quando a gente vai poder realmente superar isso, e principalmente depois que superarmos, com quanto tempo a gente vai poder ter futebol, porque não vai ser supera hoje, acabou a quarentena, amanhã já tem partida, né? É muito difícil a gente ter essa realidade, porque afinal de contas estamos falando de atletas e eles precisam voltar a treinar, e obviamente por ser uma atividade de aglomeração, atualmente no Rio Grande do Norte você não pode ter nenhuma atividade de aglomeração que seja acima de 20 pessoas, então
Para você ter até um treinamento de futebol, você vai ter que esperar o isolamento acabar. Então não dá para dizer, acabou hoje, pronto, então domingo que vem a gente já tem jogo, né? Seria uma temeridade para a saúde dos atletas. Então a gente vai realmente nesse compasso de espera, vivendo essa situação angustiante, é verdade, de não saber bem o que é que vem ali mais à frente, mas vamos aguardando o melhor, esperando o pior, se preparando para o pior, mas aguardando e tendo a esperança do melhor, porque a gente sempre conseguiu superar coisas ruins, a humanidade sempre conseguiu superar coisas ruins. Não há de ser agora que a gente não vai conseguir, ainda mais agora que a gente tem tanta informação, tanto meio disponível para manter atividades de casa e tudo. Não é possível que a gente não consiga superar isso, não é verdade? Bom, deixa então aí a dica da responsabilidade nesse isolamento social, né? Faça por você, faça pelos próximos, faça pelos outros. É hora de solidariedade, hora de responsabilidade. É ficar em casa, sair só realmente na necessidade, lavar bem as mãos, né? Quando não puder lavar com água e sabão, buscar esse álcool gel e principalmente tentar não tocar olhos, nariz e boca para evitar essa contaminação. E quando for falar com alguém, sempre manter uma distância de no mínimo aí 1 metro. Há quem recomende 1,5 metro, há quem recomende 2 metros. É isso. Renova o convite então para sexta, 7 da noite sobre outros assuntos. E domingo, 10 da manhã, vamos ver se a gente tem alguma novidade sobre futebol. Até lá.